Bom, vamos começar com uma pergunta que eu acho que é, assim, central para um país como o Brasil, né? Como é que se ensina religião na escola pública? Uhum. A gente deve tratar o assunto como um objeto de laboratório, algo a ser, sei lá, explicado com distanciamento científico, ou o caminho seria outro, tipo tentar compreender a religião por dentro, sabe? Captando o que ela significa para quem a vive. É exatamente essa encruzilhada. E tem uma dissertação de mestrado de 2016 que explora justamente isso. O trabalho é de José Roberto Limas da Silva, da Faculdade Unida de Vitória, e ele mergulha de cabeça nesse debate. Ah, legal. Então é essa a nossa missão aqui. Exatamente. Vamos desvendar essa discussão analisando esses dois modelos que a pesquisa mostra que estão em conflito. De um lado, esse método explicativo, que é mais objetivo. Mais científico, digamos assim. Isso. E do outro, o compreensivo, que foca mais na experiência, no significado. E o principal é ver como essa briga teórica toda se reflete na sala de aula brasileira de verdade. Ou se não se reflete. Perfeito. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, o que seria exatamente esse método explicativo? A pesquisa usa uma analogia que eu achei ótima, a das ciências naturais. Exato. Pensa assim num biólogo olhando uma célula no microscópio. Ok? Ele descreve o que vê, né? Classifica, busca padrões, mas ele mantém uma distância total. A origem dessa ideia toda está numa corrente de pensamento do século XIX, o positivismo. Auguste Comte, essa turma. Essa turma. A aposta deles era que a humanidade estava evoluindo e que a ciência seria, assim, a resposta final para tudo. E a religião, nesse esquema, era só mais um objeto de estudo. Como uma rocha ou uma planta. Exatamente. O objetivo era dissecar, classificar, mas nunca sentir. Ah, entendi. Então a religião vira essa coisa na lâmina do microscópio, o cientista pode até descrever cada parte dela, mas ele não faz a melhor ideia do que é estar vivo, do que é ser aquela célula. É essa a lógica. É precisamente essa lógica. O pesquisador precisa ser totalmente independente do objeto de estudo. A religião, então, ela é retirada do seu contexto real para ser isolada e estudada em laboratório, por assim dizer. Entendi. A pesquisa até cita dois autores, Filoramo e Prandi, que defendem que a religião, por ser uma manifestação humana, histórica, ela deve ser analisada com as mesmas ferramentas da pesquisa crítica, sem nenhuma contaminação da fé ou da teologia. E a dissertação argumenta que esse foi o modelo que acabou virando o padrão no Brasil. Precisamente. O autor foi analisar o documento oficial que dita as regras do jogo, sabe? Os PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso. O Manual de Instruções do Governo para as Escolas. Isso. E o que ele descobriu é que esse manual favorece totalmente uma abordagem de olhar de fora. O foco, segundo o texto, está nos verbos analisar, conhecer, refletir sobre, nunca em sentir ou vivenciar. A pesquisa dá um exemplo bem direto disso, né? Acho que do material didático do Paraná. Sim, e é um exemplo muito revelador. O texto oficial para os professores diz com todas as letras: não se trata, portanto, de viver a experiência religiosa. Trata-se antes de estudá-las para compreendê-las. Uau! Isso é muito forte. É quase um aviso na porta da sala de aula. Favor não sentir. Estamos em ambiente de estudo. É isso? É um ótimo resumo, e essa é a grande ironia, porque essa abordagem, por mais que pareça neutra, ela nasce de uma tentativa talvez até bem intencionada de evitar o proselitismo na escola pública, né? Ah, claro. O medo de que a aula virasse catequese? Exato. O medo de que a aula de religião virasse catequese de uma crença específica levou o sistema a adotar essa postura ultracientífica, quase cirúrgica. O problema é que, ao tentar evitar um extremo, talvez tenha se criado outro, né? Uma abordagem tão fria que, no fim, pode não se conectar com ninguém. Entendi. Então, se essa é a abordagem fria e distante, imagino que a alternativa seja o oposto. Qual seria o outro lado dessa moeda? O outro lado é o que a pesquisa chama de método compreensivo. E ele nasceu justamente como uma reação a essa obsessão toda pela objetividade, lá no final do século XIX, na Europa. Filósofos como Wilhelm Dilthey começaram a dizer:
peraí, não dá para estudar seres humanos do mesmo jeito que se estudam pedras. Faz todo sentido. E ele trouxe um conceito que muda tudo: a vivência. Vivência. Gosto dessa palavra. O que ela significa nesse contexto? Significa que para entender de verdade um fenômeno humano, como a fé, não basta olhar de fora. A pesquisa até cita Dilthey diretamente. A compreensão pressupõe um vivenciar. A ideia é que o conhecimento não nasce do distanciamento, mas de uma espécie de comunhão, de coparticipação vivida, sabe? Entre quem estuda e o que é estudado. Então não é sobre se converter àquela religião? De jeito nenhum. É sobre tentar entender o que uma cerimônia significa para quem está nela, o que uma prece significa para quem a faz. É buscar o sentido, não só descrever o fato. Mas espera aí. Isso não é perigoso? Se o professor precisa ter essa tal coparticipação, como é que ele garante a neutralidade numa sala de aula com alunos de dezenas de crenças diferentes? Ou sem crença nenhuma? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso não abre a porta para que a aula vire de fato uma catequese disfarçada? É o maior receio de quem defende o outro método, sem dúvida. A resposta, segundo os defensores da abordagem compreensiva, é que compreender não é concordar, e muito menos aderir. É um exercício de empatia intelectual. Perfeito. O desafio para o professor seria criar um ambiente onde se pode explorar o sentido da experiência religiosa para diferentes pessoas, sem validar uma como superior à outra. É infinitamente mais difícil, claro. Exige muito mais preparo do professor. Com certeza. Mas, teoricamente, levaria a uma compreensão bem mais profunda do fenômeno. Faz sentido. É uma corda bamba, mas talvez uma que vale a pena tentar atravessar. E o que a dissertação diz sobre a presença desse método aqui no Brasil? E aqui vem o ponto mais curioso da pesquisa toda. Essa virada metodológica, como o autor chama, que aconteceu na Europa há mais de um século e que hoje é a base das ciências sociais, Sim. parece que simplesmente não chegou à educação básica no Brasil. A conclusão da dissertação é que o método compreensivo é, e eu cito, estranhamente ignorado nas aulas de ensino religioso por aqui. Sério? Sim. Do currículo da escola aos manuais de metodologia científica nas faculdades, o Brasil ainda estaria preso no paradigma antigo, positivista, explicativo. Certo, então o cenário que a pesquisa pinta é o seguinte. A gente tem uma metodologia oficial que é fria, objetiva, distante, quase um procedimento de laboratório. E essa metodologia é aplicada num país cuja religiosidade é o Brasil. Uma das mais intensas e diversas do mundo. O que acontece quando essas duas coisas se encontram? Acontece o que a pesquisa chama de um grande descompasso, uma distância enorme entre a teoria da sala de aula e a vida real do aluno. Imagino. O autor descreve a religiosidade brasileira como sendo, na sua essência, heterogênea, sincrética e, acima de tudo, experiencial. É uma mistura viva de tradições católicas, indígenas, africanas, é festa de Iemanjá, é Círio de Nazaré, é a promessa, a reza, a benzedeira. Eu fico imaginando o aluno de 15 anos, cuja família talvez vá a um centro espírita ou a um terreiro de umbanda todo fim de semana, tendo que ouvir uma aula que descreve a história do zoroastrismo como se fosse uma lista de compras. A desconexão deve ser total. Exatamente. A pesquisa usa as palavras insossa e desestimulante para descrever como essa abordagem pode soar para um estudante cuja vida religiosa é rica, é pulsante. E o mais surpreendente é que essa metodologia acaba ignorando até o que seu próprio documento guia propõe. Como assim? Tem uma contradição interna nos PCNRs, que a pesquisa aponta de um jeito brilhante. O documento define que o objeto de estudo do ensino religioso é o transcendente. O transcendente. Isso. Ora, o método explicativo, que é um método que o próprio documento incentiva, precisa de um objeto que seja observável, não é? Que possa ser isolado e analisado. Aí eu te pergunto, como é que você coloca o transcendente num laboratório? Não coloca. É impossível. É um conflito direto entre o que se ensina e o como se ensina. Exato. É como tentar medir o amor com uma régua. A ferramenta simplesmente não serve para o objeto. Perfeito. E para complicar ainda mais, a pesquisa argumenta que a gente vive num cenário que alguns chamam de pós-moderno, mais fragmentado. As pessoas não seguem mais as religiões como um pacote fechado, sabe?
Elas misturam crenças, criam a própria espiritualidade. Exatamente. A religião hoje é mais fluida. E o método explicativo clássico, que adora grandes narrativas históricas lineares e busca leis universais, tem uma dificuldade imensa em capturar essa realidade que é muito mais pessoal e imprevisível. Isso me leva a uma pergunta. Se esse modelo explicativo parece tão inadequado, por que o sistema educacional brasileiro continua tão apegado a ele? É só por inércia? Por ser o jeito que sempre foi feito? Ou tem algo mais por trás? A dissertação não entra a fundo nisso, mas a gente pode especular com base no que ela apresenta. Uma razão provável é o medo. O medo do conflito num país tão diverso. É muito mais seguro para o gestor público e para a escola adotar uma abordagem que se parece com a aula de história ou geografia. É factual, descritiva e evita o terreno pantanoso da experiência pessoal e da fé, que pode gerar discussões acaloradas entre os pais, na comunidade. Ou seja, a neutralidade do laboratório é uma forma de se proteger. Exato. Pode ser uma tentativa de evitar a acusação de proselitismo. Outro fator pode ser simplesmente a tradição acadêmica. As universidades que formam os professores podem estar elas mesmas ainda muito presas a esse modelo positivista de pesquisa. E acabam replicando isso na formação dos novos educadores. É um ciclo. Um ciclo. A abordagem fria é vista como mais séria, mais acadêmica, enquanto a abordagem quente da compreensão é vista com desconfiança, como se fosse menos rigorosa. Resumindo tudo, então, a análise dessa dissertação nos mostra uma tensão fundamental. De um lado, temos a metodologia oficial do ensino religioso no Brasil, uma herança lá do século XIX, que quer explicar a religião como um cientista explica um inseto. E do outro lado, a realidade da fé no país, que é uma experiência vivida, plural, bagunçada e profundamente pessoal para milhões de estudantes. Exato. E a conclusão da pesquisa é que o ensino religioso no Brasil está, de certa forma, preso numa armadilha. Ele usa as ferramentas da biologia para dissecar algo que é vivo, que é a fé das pessoas. E o resultado? O resultado é uma aula que, no fim das contas, pode não fazer sentido completo nem para a ciência, que não consegue acessar o transcendente, nem para a experiência humana, que é achatada e esvaziada de seu significado. O interessante é que a pesquisa não para só no diagnóstico do problema, né? Ela aponta para a necessidade de buscar novos paradigmas, de ir além dessa guerra entre explicar e compreender. E isso nos deixa com uma reflexão, um desafio. Sim, um desafio enorme. Porque se tratar a religião como pura ciência torna fria e distante, e tentar apenas sentir a experiência por dentro pode arriscar a neutralidade. Como seria um terceiro caminho? Exato. Que tipo de abordagem, que tipo de aula conseguiria ser, ao mesmo tempo, academicamente rigorosa e pessoalmente significativa? Como seria uma aula sobre religião que um futuro cientista e um futuro líder religioso pudessem assistir juntos e ambos saíssem sentindo que aprenderam algo verdadeiro e relevante sobre o ser humano e suas buscas? É uma pergunta que, ao que parece, a educação brasileira ainda precisa começar a responder.